No fundo do campo, onde os caminhos de terra serpenteiam entre árvores frondosas e o canto dos pássaros é mais claro que qualquer relógio, vivia uma idosa chamada Maria. Sua casa era pequena, com paredes de barro e teto de palha, mas estava cheia de vida. Não tinha luxos, nem enfeites modernos, nem objetos caros, mas tinha o que mais importava: paz, humildade e amor. Cada manhã, Maria acordava com o sol, abria a janela de madeira e respirava fundo. Seu jardim, cuidado com esmero, oferecia vegetais frescos que ela mesma cultivava. Falava com as plantas com doçura, como se fossem parte de sua família. E no pequeno galinheiro, sua companheira mais fiel a esperava. Uma galinha branca e gordinha chamada Popó. Maria não tinha riquezas, mas também não lhe faltava o essencial. Sua roupa era simples, seus dias eram tranquilos e seu coração estava cheio de gratidão. Não vivia preocupada com o amanhã, nem perseguia o que não tinha. Encontrava alegria no cotidiano, o som do vento, o sabor de um tomate maduro, a companhia de Popó. Os vizinhos costumavam dizer que Maria vivia com pouco, mas se alguém olhasse de perto, percebia que naquela casa minúscula habitava uma grandeza rara, a grandeza de quem sabe viver em harmonia com o simples. E assim começava cada dia na vida de Maria, com calma, propósito e uma profunda conexão com o verdadeiramente importante. Cada manhã, depois de cuidar de sua horta, Maria caminhava com passo sereno até o galinheiro. Popó, como se soubesse a hora exata, já estava em seu cantinho habitual, calma e tranquila. E ali, com a mesma constância do amanhecer, Maria encontrava um ovo, um só, nem mais nem menos. Pegava-o com delicadeza, como se segurasse um tesouro. Olhava por um instante e sempre dizia o mesmo com um sorriso suave nos lábios: "Um é suficiente. Obrigada, Popó." Esse pequeno gesto repetido cada dia era um ritual sagrado. Não havia pressa, não havia desejo de mais, só gratidão. Maria fervia o ovo, partia com cuidado e comia a metade ao meio-dia e a outra à noite. Nunca reclamava, nunca dizia: "Por que não 2?" Seu coração já estava cheio. Às vezes as crianças do povoado perguntavam: "Dona Maria, a senhora não gostaria de ter mais ovos?" E ela respondia com calma: "Mas para quê? Isso me basta, me alimenta e me lembra o quanto sou sortuda por tê-lo." Para Maria, aquele ovo era mais que alimento. Era símbolo de abundância na simplicidade. Cada dia era um novo presente. Não precisava contar riquezas nem fazer planos para ter mais. Havia descoberto um segredo que muitos esquecem. A felicidade não se encontra em acumular, mas em saber agradecer o que chega. E assim, entre hortas verdes e manhãs douradas, Maria e sua galinha viviam um acordo silencioso. Uma dava, a outra agradecia, e ambas eram felizes. Maria colocava a metade do ovo sobre uma pequena tigela de arroz com verduras da horta. Era uma comida simples, sem temperos luxuosos nem receitas elaboradas, mas para ela era um banquete. Comia devagar, saboreando cada pedaço, e ao terminar, fechava os olhos por um momento, como se agradecesse a vida por ter dado justo o necessário. A outra metade do ovo guardava com cuidado, coberta por um pano limpo, como se protege algo valioso. Jantava com a mesma humildade, sem pensar no que faltava, mas celebrando o que estava ali. Maria tinha aprendido com os anos que o verdadeiro contentamento não nasce de ter muito, mas de saber desfrutar do pouco. Num mundo que sempre parece correr em direção ao mais, ela tinha decidido caminhar na direção contrária. Enquanto outros sonhavam com galinheiros cheios ou mercados abundantes, ela encontrava plenitude em sua pequena tigela, em sua meia porção. Algumas pessoas do povoado, ao vê-la, ficavam confusas. Como podia estar tão serena com tão pouco? Alguns até sentiam pena, mas era porque não entendiam. Não sabiam que existe uma alegria silenciosa que brota quando o coração deixa de exigir e começa a valorizar. Aquela noite, como todas, Maria sentou-se diante da janela com a luz tênue de uma vela e comeu sua segunda metade. Lá fora o mundo seguia seu ritmo acelerado, mas dentro daquela casa humilde a paz reinava, porque ali vivia alguém
que tinha escolhido ser feliz com o que tinha. Um dia, ao entrar no galinheiro, como sempre, Maria notou algo incomum. Popó estava especialmente inquieta, dando pequenos pulos e cacarejando suave, como se quisesse dizer algo. Maria se aproximou, acariciou suas penas e, ao olhar para o canto habitual, ali estavam não um, mas 2 ovos. Maria piscou surpresa. Era a primeira vez que acontecia. Pegou os ovos com suavidade e ficou em silêncio por uns instantes. Sorriu. Não pela quantidade, mas pela maravilha da mudança inesperada. Ao chegar na cozinha, colocou-os sobre a mesa e, como sempre, falou em voz baixa. Obrigada, Popó. Hoje você nos deu o dobro, mas ainda assim, 1 será suficiente. Não precisou pensar muito. Cozinhou um dos ovos para si mesma, como de costume, e embrulhou o outro com um pedacinho de pano saindo rumo ao povoado. No caminho encontrou um jovem carregando lenha. Estava suando e seu estômago roncava. Maria ofereceu o ovo sem dizer nada mais. Ele a olhou com olhos arregalados, surpreso pelo gesto. Ela apenas sorriu e seguiu caminhando. Aquela noite, Maria escreveu em seu caderno velho de capas desgastadas. Hoje recebi o dobro, não para ter mais, mas para dar mais. A abundância não muda minha necessidade, mas pode aliviar a de outro. E com essa reflexão no coração, deitou-se cedo, ouvindo o canto suave dos grilos, enquanto Popó dormia tranquila perto do galinheiro. No dia seguinte, a notícia de que Popó agora botava 2 ovos começou a correr pelo povoado. Alguns vizinhos se aproximaram com curiosidade, outros com propostas. Um disse: Dona Maria, a senhora poderia vender esses ovos no mercado. Pagariam bem. Outro acrescentou: se guardar alguns, poderia abrir seu próprio ponto. Imagine ovos frescos da Popó. A senhora ficaria conhecida. Maria os escutava com atenção, sem interromper. Agradecia as sugestões com um sorriso amável, mas seu coração não vibrava com nenhuma dessas ideias. Enquanto os demais falavam de preço, demanda e lucro, ela pensava no jovem a quem tinha presenteado o ovo, em seu sorriso agradecido, em como um simples gesto tinha aliviado um dia difícil. Uma tarde, uma mulher do povoado trouxe uma cesta vazia. Para que guarde seus ovos, disse, assim acumula e depois decide o que fazer com eles. Maria aceitou o presente, mas usou a cesta para levar frutas de sua horta a uma família com crianças pequenas. Em seu mundo, guardar não era mais valioso que compartilhar. Acumular não era melhor que aliviar a necessidade alheia. Sabia que o desejo de ter mais podia se disfarçar de oportunidade, mas também podia escravizar. Então se apegou à sua decisão. Um ovo para ela, o outro para quem precisasse. E embora muitos não entendessem, Maria não vivia para crescer em bens, mas para expandir-se em generosidade. Sua riqueza não se media em moedas, mas em atos de bondade. Os dias passavam e Popó, fiel e constante, continuava botando 2 ovos cada manhã. Maria mantinha sua rotina, um para ela, outro para compartilhar. Às vezes dava a uma criança que passava com fome. Outras deixava em silêncio na porta de alguma casa, sem nome, sem bilhete, só com amor. Com o tempo, as pessoas começaram a notar algo diferente nela. Não era a idosa que agora tinha mais, mas a que continuava sendo a mesma, mesmo tendo mais. Não mudou sua roupa, não comprou nada novo, não se mostrou diferente. Seu coração permanecia simples, como seu jardim, como suas palavras. Uma manhã, um comerciante do povoado se aproximou com uma oferta. Poderia comprar todos os ovos que tiver, pagar bom preço. Inclusive, poderíamos criar mais galinhas. Há negócio aqui, Dona Maria. Muito dinheiro. Ela o olhou com amabilidade, mas com firmeza. Não crio galinhas para fazer dinheiro. Popó não é uma máquina, é parte do meu lar, e esses ovos são parte de algo maior que o comércio. O homem insistiu, mas Maria, com voz serena, concluiu: o que se dá com o coração não se vende com moedas. E assim, cada dia seguiu escolhendo compartilhar antes que acumular, não por desprezo ao dinheiro, mas por amor a uma vida livre de cobiça. Porque em sua alma sabia que dar sem esperar nada em troca era o caminho mais direto para uma felicidade duradoura e verdadeira. Uma manhã, o céu amanheceu pesado, coberto de nuvens escuras que avançavam lentamente desde as montanhas.
O ar cheirava a terra molhada antes que caísse a primeira gota. Maria, sentada em sua varanda de madeira, observava o horizonte com calma. Sabia o que vinha. Era a época das chuvas fortes e aquele ano parecia que a chuva chegaria com mais força. As primeiras tempestades atingiram ao anoitecer. O vento uivava entre as árvores, a chuva caía com fúria e o pequeno rio que passava perto do povoado logo começou a transbordar. Casas baixas se inundaram, caminhos ficaram cobertos de água e muitos vizinhos perderam suas colheitas. Maria protegeu sua casa o melhor que pôde. Ergueu as cestas, garantiu a despensa e colocou palha seca para que Popó não se molhasse. Mas seu coração não estava só em sua casa. Pensava nos demais, nas crianças que tinham comido seus ovos, nos idosos que viviam sozinhos, nas mães com bebês pequenos. Quando a água baixou um pouco no terceiro dia, Maria saiu com sua bengala numa mão e uma cesta na outra. Caminhou pelo barro, visitando quem sabia que mais precisava. Sua cesta não levava ouro, nem roupa, nem promessas. Levava ovos. Ovos que tinha ido guardando um por um sem dizer nada, e com cada entrega um gesto de alívio, uma lágrima, um abraço. Porque no meio do desastre, a generosidade de Maria era como um raio de sol que se abria passo entre as nuvens. Maria tinha guardado, sem que ninguém soubesse, uma pequena dúzia de ovos numa cesta de bambu coberta com folhas secas. Não por avareza, mas por previsão silenciosa. Não para si mesma, mas para momentos como aquele em que a vida se dobra e a necessidade bate forte. Enquanto muitos se lamentavam pelo perdido, caminhava de casa em casa, deixando um ovo aqui, outro ali. Não perguntava se precisavam. Sabia que sim. Às vezes, deixava em silêncio sobre uma pedra na entrada. Outras entregava na mão, acompanhando com uma frase breve. Para hoje, só isso para hoje. Não levava lista nem esperava reconhecimento. E embora os ovos fossem poucos, seu impacto era imenso. Um único ovo podia ser a diferença entre a fome e o consolo, entre o desespero e a sensação de que alguém ainda pensava em você. Uma menina, com os pés cobertos de barro e os olhos cansados de chorar, recebeu um ovo e perguntou: "Por que me dá isso se a senhora também é idosa e poderia guardar?" Maria acariciou seu cabelo úmido e respondeu suavemente: "Porque a alegria cresce quando se compartilha e os corações se alimentam tanto quanto os estômagos." Aquela noite, em sua casinha iluminada por uma vela, Maria se sentiu mais leve. Não por ter dado, mas por ter cumprido com o que sua alma pedia. E enquanto o mundo lá fora se reconstruía, ela dormia em paz, sabendo que até mesmo um ovo podia ser uma semente de esperança. Os dias passaram, a chuva cessou e o sol voltou a pintar de dourado os campos alagados. O povoado começou a se reconstruir passo a passo, com mãos cansadas, mas corações unidos. E entre todas as histórias que nasceram da tempestade, havia uma que circulava entre eles como um conto sagrado, a de uma idosa que, com ovos e amor, tinha sustentado a muitos quando mais precisavam. Maria, no entanto, não buscava reconhecimento. Seguia sua vida como sempre. Cuidava de seu jardim, alimentava Popó, cozinhava com o mesmo meio sorriso de sempre. Mas algo tinha mudado no ar. Mais vizinhos vinham agora vê-la. Não com ofertas nem propostas, mas com silêncio, com respeito. Alguns só se sentavam ao seu lado, compartilhando um momento sem palavras. Outros traziam pequenas oferendas. Uma flor, um pão, uma fruta. Era sua forma de dizer obrigado. Uma manhã, Maria escreveu em seu caderno com letra firme: "Fui feliz quando tinha pouco e continuo feliz quando tenho algo para dar." A alegria não se mede pelo que se possui, mas pelo que se é capaz de oferecer com alegria. E fechou o caderno com suavidade, como quem fecha um ciclo. Popó cacarejou perto do galinheiro, anunciando outro ovo. Maria sorriu, pegou o ovo com gratidão e murmurou: "Um é suficiente, o outro, como sempre, encontrará seu caminho." E assim, entre simplicidade e generosidade, Maria seguia ensinando sem falar demais, que a verdadeira felicidade floresce quando alguém aprende a valorizar o que tem e a compartilhá-lo sem esperar nada em troca. Se esta história tocou seu coração,
Convidamos você a se inscrever no canal Ghostverso para continuar recebendo reflexões como esta, cheias de sabedoria, simplicidade e esperança. Deixe nos comentários o que aprendeu com Maria. O que significa para você a verdadeira felicidade? Sua experiência pode inspirar outros. E não esqueça de ver o próximo vídeo que aparecerá na tela. Ali te espera outra história que também pode mudar sua maneira de ver a vida. Obrigado por estar aqui. Até breve.